Já tive em Apocalipse capítulo 2, versículo 19 e 20 apenas. Amém? Minha tradução aqui do James está aqui. Diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Porém, com seus ensinos, ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Olha aí. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos. Te agradecemos por estarmos aqui em tua presença. Ó Deus, por ter oferecido a Ti sacrifício de louvor e ação de graça. Agora estamos aqui atentos para ouvir a Sua voz. Fala conosco nessa noite, Deus. Ministra o nosso coração, que possamos daqui, Senhor, sair com a alma nutrida, o espírito fortalecido, para a glória do Teu nome. Essa oração que fazemos a Ti, e já te agradecemos no nome de Jesus, que todos digam amém. Irmãos, já falamos aqui que batalha espiritual é uma realidade. Que todo cristão, sendo ele ativo ou passivo, ele está envolvido. A partir do momento que você entregou a vida a Cristo, já falei isso aqui inúmeras vezes, você foi arregimentado para fazer parte do exército do Senhor. E esse exército, ele milita contra as forças espirituais da maldade, como Paulo vai dizer, nas regiões celestiais. E falamos aqui sobre a existência do mal, sobre o príncipe das trevas, a origem do mesmo, sobre a hierarquia demoníaca, como eles trabalham. Falamos sobre algumas coisas que o inimigo tenta fazer com o intuito de tentar fazer parar a caminhada da igreja. Falei que uma das formas que ele utiliza, somente usando seus adeptos, tentando parar a igreja por meio de bruxaria, macumbaria, feitiçaria, perseguição e tantas outras coisas mais. E chegamos a falar também sobre um espírito que sempre procurou se andar, por que não dizer andar no meio do povo de Deus? Pastor, mas espírito imundo andando no meio do povo de Deus? Sim. Porque, como eu falei aqui numa pregação, nem todo mundo que está dentro da igreja costuma levar o cristianismo a sério. E por nós não levarmos o cristianismo a sério, nós acabamos por abrir brechas. E essas brechas, quando são abertas, espíritos imundos de influência, que tentam tumultuar a igreja, acaba tirando proveito e causando divisão, dissensão e retardando a caminhada da igreja. E eu usei dois versículos para provar isso. Foi aqui em Apocalipse mesmo, do capítulo 2, do versículo 14, que fala sobre a igreja de Esmirna, de Pérgamo, a igreja de Pérgamo, e falei sobre a igreja de Tiatira. Duas igrejas que estavam recebendo ataques internos, por causa desse espírito que havia conseguido uma brecha para influenciar a igreja a caminhar de forma errada, à luz do Evangelho que Jesus havia determinado. E nessa igreja aqui de Esmirna, de Tiatira, existia uma mulher com as mesmas características da Jezabel do Velho Testamento. Quem foi Jezabel? Jezabel, não sei se você abrir a Bíblia, ela começa a aparecer no cenário de 1 Reis, capítulo 16, versículo 3, quando o rei Acabe, rei de Israel havia sido dividido. E
Israel passou agora a pertencer ao reino do norte, né? Cuja capital era Samaria, e o reino do sul, cuja capital era Judá e Jerusalém. E quem governava sobre Israel era o rei Acabe, um rei que decidiu deliberadamente fazer tudo para irritar, para provocar o Senhor a ira. E se não bastasse ele ter uma atitude irresponsável para com Deus, irreverente, ele contraiu núpcias com Jezabel. Quem era Jezabel? Filha de Etibaal. Quem era Etibaal? Sacerdote daquela nação ali, que adorava Baal, por acreditar que Baal era o deus da fertilidade, do sexo e de outras coisas. E a sua filha Jezabel era profetisa de Azera. Que era Azera? Era a entidade que também era idolatrada, mas na figura feminina. E tanto Baal como Astarote tinha sacerdotes ao seu dispor. Baal tinha 400, Astarote tinha 450. Alguns falam que Elias enfrentou 400, não. Elias enfrentou, foram 850 profetas de Baal e de Astarote no Monte Carmelo. E ele sozinho não, Deus estava com ele. E essa mulher, ao se casar, ou Acabe ao se casar com Jezabel, essa mulher, ela começou a disseminar idolatria, levar o povo a pecar, a comer coisas sacrificadas a ídolos, levar o povo a se prostituir, a fazer práticas tão iníquas, que verdadeiramente, se as práticas continuassem como continuou, suscitaria a ira de Deus contra aquela nação, e os deixaria ainda mais vulneráveis e desprotegidos. Só que Deus levanta Elias, e Elias começa agora no poder de Deus, profetizar contra Acabe, contra Jezabel. E a profecia de Elias foi tão tremenda que uma delas ele falou assim: olha, já que você não acredita que Baal e Astarote são os deuses da fertilidade, a terra por ser boa, você acredita que Baal detém esse poder de dar sustento? Olha, não vai chover durante tanto tempo, se não segundo a minha palavra. E não choveu. Foi 3 anos e pouco, mais ou menos. E não houve uma gota de chuva sequer. Logo a seca, o desespero se instalou. E quando chegou a seca, Jezabel, furiosa, ela começa agora a perseguir todos os profetas do Senhor. Até que no capítulo 18 de 1 Reis, vai dizer que ela manda matar, destruir todos os profetas do Senhor. Todos. Só escapou 101. Os 100 guardados por, provavelmente, alguns vão falar que aquele homem que guardou era aquele esposo daquela mulher que ficou viúvo depois, as autoridades que queriam levar os seus 2 filhos, né? E mais Elias. Então ele sustentou, 50 profetas guardou, os 100 de 50 em 50, de caverna, sustentando a pão e água. Mas o restante, Jezabel mandou exterminar. Então Jezabel foi uma mulher muito cruel. E agora aqui na igreja de Tiatira, existia uma mulher profetisa. Ela profetizava. Ela tinha autoridade na igreja. Porém, as intenções dela eram iníquas. O dom que ela demonstrava, que impressionava as pessoas, não era literalmente um dom do Espírito Santo, mas era um dom de imitação, provavelmente um dom de manifestação demoníaca. E muita gente foi após esta mulher, ou acompanhou esta mulher. Então o mesmo Espírito que usou Jezabel no Velho Testamento, agora está usando esta mulher que Jesus aqui fala para as irmãos, escreve para o anjo da igreja, para o pastor da igreja de Tiatira. Fala aqui, eles estão trabalhando muito bem. Diz no versículo 19, no entanto, aí 19, com essas tuas obras, o teu amor, eu sei que vocês me amam. Eu sei que vocês têm fé. Está aí no versículo 19. Eu conheço o ministério de vocês, é aprovado. Eu conheço a perseverança de vocês. Bem sei que vocês estão servindo muito mais agora, Senhor. A melhor versão de crente dele não estava lá atrás, estava naquele momento. Momento
conhecimento. Só que no versículo 20 tem a advertência: no entanto, tenho contra ti o fato que tolera Jezabel, aquela mulher que se diz. Porque quem é profeta mesmo não anda batendo no peito dizendo eu sou profeta. Quem é profeta em nome de Deus, amados, não fica tocando alaridos, tocando trombeta em torno de si. As pessoas, como é que pegou aqui, as pessoas o reconhecem como profeta. As pessoas o reconhecem como homem de Deus. Porque se você vê alguém falando que é, que faz, não é nada. Porque quem é e quem faz de fato, amados, não toca trombeta diante de si. É os outros que reconhecem, não o homem, mas a figura do Espírito Santo que está usando a vida do indivíduo e da indivíduo. Então, Jezabel, ela aparece no cenário lá atrás, e aqui, nessa igreja, ela estava tendo uma influência muito forte. E Jesus falou assim: eu tenho contra vocês que vocês estão tolerando esta mulher. Vocês estão sendo passivos demais com essa situação que Jesus, em outras palavras, eu estou mostrando para vocês que está errado, tem engano, tem erro. Amados, é como eu ouvi de um outro pregador. Eu sei que os dons espirituais é maravilhoso, edifica a igreja, mas sabe o que está faltando no meio do povo de Deus? Sabe o que está faltando? Discernimento espiritual, para a gente entender aquilo que é de Deus e aquilo que não é, para saber se o profeta é de Deus ou se não é. Muita gente quer falar em línguas estranhas, isso é bom. Muita gente quer profetizar, isso é bom. Mas poucas pessoas pedem: Senhor, me dá discernimento de espírito. Porque quem tem discernimento não é enganado, não é iludido, não é passado para trás. Porque Deus lhe dá o devido esclarecimento. E esse espírito, a função desse espírito de influência, detalhe, esse espírito não é de possessão. Não é de possessão, porque ele está numa classe acima de demônios, de hostes espirituais da maldade. Esse espírito está na classe daqueles de dominadores. São espíritos que usa ou procura usar o intelecto humano das pessoas. É um espírito que arquiteta, que pensa como vai entrar, se expandir, disseminar, se espalhar e destruir. Então é um espírito de influência. E para o mesmo ser, encontrar espaço, precisa que pessoas dêem lugar para ele. Infelizmente, essa igreja estava dando lugar para esse espírito. Então a função desse espírito de influência maligna é atacar. O alvo principal é a liderança. Vou repetir: o alvo principal é a liderança. Se cumpre quando ataca e consegue destruir o líder, aquilo que Jesus falou, repetindo a profecia de Zacarias: ferirei o pastor e as ovelhas serão o quê? Dispersas. Então o alvo principal desse espírito é destruir, é tirar a credibilidade do líder, causando na igreja, na congregação, pessoas insubmissas e rebeldes. Uma das formas que esse espírito de influência maligna usa para parar o povo de Deus, ou tentar parar, é silenciar a voz profética. E quando eu falo voz profética aqui, não estou falando quem tem dom de profecia, mas é quem recebeu o chamado para profetizar para a igreja dentro da Bíblia, quem prega a palavra. Porque aqui eu estou profetizando em nome do Senhor para você. Deus está me usando agora de forma profética. Porque nessa hora não adianta ninguém chegar assim: eis que te digo, vai interromper, porque uma profecia está sendo dita aqui agora. É uma profecia, a palavra de Deus falando comigo e contigo nesse momento. Eu me lembro que eu vivi um momento numa igreja a qual, toda vez que eu ia pregar, alguém se levantava: eis que te digo, atrapalhava o grupo. Meu Deus, eu falava: pastor, está errado. Pastor, não, deixa Deus usar. Mas não é Deus não, pastor, você é espírito de tumulto, de discórdia. Aí, respeitando o pastor, fiquei em oração. Até no dia que ele já mandou: irmão, fica quieto aí, deixa eu pregar. Depois que eu acabar de pregar, você pula, você roda, você profetiza. Mas se você quer, mas deixa eu pregar, pelo amor de Deus. Esse mundo é uma raiva de mim. Por quê? Porque todo mundo corre de fogo.
Porque a maior profecia na igreja é a palavra de Deus sendo pregada. Amém, amados? Então, esse espírito de influência tenta silenciar. Abra comigo aí Provérbios 29, se eu não me engano, 18. Provérbios 29 e 18. Eu confiei aqui. Isso aqui não anotei não, mas esse é Provérbios mesmo, 29 e 18. Depois de Salmos, você chega lá em Provérbios, capítulo. Estou em Crônicas. Não, cheguei. Provérbios 29 e 18. Diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que aguarda a lei, esse é feliz. Então o que esse espírito procurou fazer? Matar profeta. Só que lá atrás, com Elias, o matar profeta era mesmo tirar a vida. Só que hoje, como é que se mata os profetas hoje? Indo para a rede social falar mal de pastor, se juntando em casa para falar mal de lideranças. Isso é matar profeta. Por meio de fofoca, calúnia, defamação. E todas as vezes que você vê pessoas se juntando para falar mal de alguém, de uma liderança, não é apenas do pastor, mas de um líder da igreja, pode ter certeza, pessoas estão sendo influenciadas por espírito de Jezabel. Porque o Espírito de Deus não faz isso. O Espírito de Deus é um espírito de unidade. Ainda que ele mostre algum erro para a gente, na vida de alguém, mas esse mostrar, esse direcionar de Deus é para a gente orar, para que a solução desça do céu, que não seja resolvido e Deus seja glorificado. O espírito de Jezabel se aproxima mais, presta atenção. Eu falei isso aqui, hoje é um resumão. O espírito de Jezabel se aproxima mais de pessoas que têm um temperamento forte. E a pergunta é: qual é o teu temperamento? Você se conhece? Você se conhece? Qual é o teu temperamento? É como eu falei aqui, amados, durante assim um mês e pouco. Os espíritos imundos, eles são excelentes observadores. Eles nos observam. E essa posição de nos observar, eles tentam identificar nosso temperamento, os nossos pecados, as nossas fraquezas e os nossos defeitos. E quando a gente não procura policiar, eu falei isso de manhã, sobre fortalezas na mente, quando a gente carrega a prática de errado durante muito tempo, nós acabamos por abrir portas para esses espíritos imundos nos possuir, nos envolver, nos induzir a fazer coisas iníquas, que venham nos levar para longe da presença do Senhor. Então, o espírito de Jezabel se aproxima mais de pessoas que têm um temperamento forte, dominador, com aptidões até de liderança. Porém, segura aí, pessoas de caráter fraco. Tem um escritor que escreveu esse livro, Desmascarando o Espírito de Jezabel, John Paul Jackson. Tem um momento que ele fala assim, que o ministério é como se fosse uma corrente. Uma corrente é composta de vários elos, amém? Só que toda corrente tem um elo mais fraco. E os demônios sabem que todo ministério tem sempre um elo mais fraco. E são justamente esses elos que esse espírito tenta identificar e automaticamente influenciar, causando divisão, dissensão, perseguição e confrontamento na igreja. E uma igreja dividida, Jesus mesmo falou, uma casa dividida, ela não subsiste, ela não vai para frente. Por isso que nós devemos, amado, redobrar a nossa vigilância. O problema é que a gente vigia a vida dos outros. A gente quer saber o que o outro fez ou deixou de fazer, quando na verdade vigiar e orar não é o outro. Vigiar e orar é ele mesmo.
gente se aproxima de pessoas com aptidões de liderança, mas de gênio forte, porém de caráter fraco. E normalmente pessoas com esse perfil são mais propensas, por quê? Porque normalmente são pessoas orgulhosas. São pessoas orgulhosas. Então, como o tema da mensagem que eu falei, como se proteger do espírito de influência de Jezabel? Como nós podemos nos proteger? Em primeiro lugar, anota aí. Isso aqui é dentro daquilo que nós já falamos aqui. Mas como muita gente no Ministério faltou, ainda mais para o dominical, eu vou repetir algumas coisas que eu achei importante, primordial. Tudo é importante, mas para relembrar, para a gente fechar isso aqui hoje. Como nós podemos evitar esse espírito de influência sobre a nossa vida? Em primeiro lugar, não podemos fazer aliança com pessoas que não tenham temor de Deus na vida. Você sabe qual é o problema da igreja? É a aliança com o mundo. Ou aliança com pessoas desconcertadas. Eu vou te dar só o interesse para você anotar para ler na sua casa alguns personagens que sofreram por fazerem alianças erradas. Os dois primeiros, Josafá e Acabe. Josafá era um bom rei de Judá. Só que ele, por estar crescendo em fama, em reconhecimento, ele procurou se aparentar. Josafá fez 3 alianças erradas com Acabe. Ele casou o seu filho com a filha de Acabe, Jezabel. Ele fez uma aliança com Acabe, uma aliança militar. Ele fez uma aliança com Acabe, uma aliança comercial. E Deus, nas três alianças, Deus o repreendeu de forma veemente. Isso está aí, se você quiser anotar, 2 Crônica, capítulo 18, versículo 1 ao 34, 2 Crônica 20, 35 ao 37, está aí essas referências. Outros personagens também fizeram aliança errada, Balaão e Balaque, ou Balaque e Balaão, Números capítulo 22, 23, 24, aí depois você pula para o 31, do livro de Números, onde Balaão morre, amando de Moisés, porque Balaão, sabe o que Balaão fez? Por causa de dinheiro, Balaão ensinou Balaque a usar as mulheres moabitas para levar ou induzir o povo de Deus, os homens, à prostituição. Eu já contei isso aqui, amados. Teve uma igreja de São Paulo que passou por esses ataques. A igreja estava crescendo. De repente chegou uma turma lá satânica, depois que vieram por meio de cartas que eles saíram, enviação satanista, acabaram quase com a igreja. Fizeram um estardalhaço na igreja. Caso de adultério com pastores auxiliares. Foi uma coisa terrível. Então, esse mesmo espírito que atuou ano passado, continua atuando hoje dentro de muitas igrejas. Cabe a nós vigiarmos. Posso ouvir um amém? Amém. Quer ver outro personagem também? O próprio Acabe e Jezabel. O cara já estava errado diante de Deus, vai casar com a sacerdotisa, mulher toda errada. Uma mulher que ela cultuava a uma entidade. Sabe como ela falou? Não vou pegar leve para você não sair ficar apavorado. Sabe qual era o culto que era prestado a Baal e Astarote? Sacrifício humano de criança. Jezabel tinha algumas sacerdotisas a serviço dela, que na hora do culto essas mulheres tinham relações sexuais com vários homens. E no dia que elas tinham que dar à luz, a criança ao nascer era sacrificada a Astarote e a Baal. Agora o rei de Israel se casa com alguém assim. Como é que você tem se comportado quando você sabe que alguém detesta Deus, critica a tua religião, critica quem você é, critica a tua igreja, e tem gente que está andando lado a lado com pessoas assim? Paulo vai dizer que nós não podemos nos prender a um jugo desigual com quem? Com os infiéis. Porque nós somos luz do Senhor. Então, a primeira dica, o primeiro conselho para nós não sermos influenciados por esse espírito é não podemos fazer alianças erradas com pessoas
que não tenham o temor de Deus na vida. Ei, gente, não estou falando de pessoas que é ímpia, mas que te respeita a tua igreja. Pode ser pessoa. Eu estou falando daqueles que são inimigos declarados de Deus. Aqueles que o Salmo 1 vai falar. E bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores, nem se detém. Então, são esse tipo de gente que temos que se afastar. Porque essas pessoas vão corromper a gente. Essas pessoas vão te tirar da presença. Essas pessoas vão nos levar a pecar contra Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E nessa visão de não fazer aliança erradas com pessoas que não temem a Deus, pastor, quais são os perigos? Quais são os riscos? Primeiro, eu já falei isso aqui, um resumão, como eu falei. As alianças erradas nos expõem a mais influências. Você passa a ser mal influenciado quando você anda com pessoas erradas. Veja bem, Acabe já estava desviado. Só que agora, ao se casar com Jezabel, Acabe não apenas é desviado, mas vira idólatra. Ele começa a adorar Baal. Ele começa a servir a Baal, irritando muito mais a ira do Senhor, ou suscitando mais a ira do Senhor. Então as alianças erradas nos expõem a mais influências. As alianças erradas nos levam a viver em desobediência. Quantos querem obedecer a Deus aqui? Quantos querem obedecer ao Senhor aqui? Então, seja mais seletivo com as suas amizades. Seja mais seletivo. Cuidado com algumas concessões que você tem feito. Cuidado. Porque o inimigo sabe que você está bem na presença do Senhor. Ele sabe que você está se aproximando de Deus. E essa aproximação está te levando a crescimento, a níveis que você nunca experimentou. E sempre vai aparecer alguém enviado por ele para tentar te puxar para trás. Esse é o momento dessa igreja vigiar. Esse é o momento desse povo estar, amados, na torre da vigilância, atento às artimanhas que o inimigo está querendo fazer, no intuito de fazer parar essa igreja. Mas se eu e você, se todos nós vigiarmos, amados, ele vai até tentar, mas ele não vai conseguir, porque Deus nos usará para interceptar os seus ardis contra nós. Então as alianças erradas nos levam a ver em desobediência. As alianças erradas abrem portas, eu falei isso aqui. As alianças erradas, vou repetir, abrem portas para influências malignas passarem a reger a igreja. Que isso, pastor? Está aqui, ó. Você leu aí, Apocalipse capítulo 2. Tenho, porém, contra ti que aceita, tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, mas que está fazendo os meus servos se prostituírem. E se não bastasse a prostituição, meus servos estão comendo comida sacrificada a demônios. Veja bem, amados, estava acontecendo isso dentro da igreja. É como eu falei da igreja de Pérgamo. Pérgamo tinha três templos que foram levantados. Ao imperador, em homenagem ao imperador César Augusto. O segundo em homenagem a Zeus. E o terceiro em homenagem a Esculápio, que era o deus serpente. E no dia de culto nesses templos, a orgia comia solto. E quando tinha festa na cidade, teve um grupo dos nicolaítas da igreja de Pérgamo que pegou alguns crentes fracos, porque sempre tem crente fraco, não tem nada a ver não, e começaram a ir para essas festas. Sabe qual foi o resultado? Começaram a trazer prostituição para dentro da igreja. Prostituição mesmo, gente. Um saindo com o outro, aquela coisa que não pode acontecer no meio do povo de Deus. E o sair, você que é inteligente, você captou a mensagem, né? Você captou igual que mas captou a vossa mensagem, então você entendeu. Estava acontecendo prostituição dentro da igreja. Então as alianças erradas acabam abrindo portas para espíritos imundos influenciar ou reger a vida espiritual da igreja. Segunda dica para a gente não sermos influenciados por espíritos imundos.
esse espírito de Jezabel, que tenta entrar no meio do povo de Deus. Não quebre princípios, já falei isso aqui em muitas pregações. Não quebre princípios para agradar ninguém. Vou repetir. Nunca quebre um princípio para agradar ninguém, nem a mim que fala contigo. Sabe qual é o problema dessa geração? É que a gente assumimos compromissos com Deus, com os homens, com as autoridades, e a gente vai levando a vida sempre quebrando princípios. Eu vou te dar um exemplo disso. Quando você abrir a Bíblia para a gente ganhar tempo, eu vou terminar hoje no horário. 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 a 11. 1 Samuel 13, versículo 8 a 11. Saul, Deus estava para confirmar o reinado de Saul. Deus me mandou Samuel falar assim: olha, você fica aqui, me espera, se não me engano, no lugar, acho que era Gilgal, não me recordo. Fica aqui, porque quando eu chegar, eu vou sacrificar para confirmar o meu reinado. Amados, a Bíblia vai dizer que, havendo Samuel demorado a chegar, e os soldados começaram a se dispersar, se afastar, Saul se viu forçado a fazer algo que não era cabível, permitido a ele fazer. Foi oferecer um holocausto. Quando ele terminou de oferecer, quem chega? Samuel. E Samuel pergunta assim: vem cá, que ato louco, insano foi esse que você fez? Aí a desculpa: não, é que eu vi que você estava demorando a chegar, o povo se dispersando, e eu me vi forçado a oferecer. Aí Samuel falou assim: olha, você fez algo que não era permitido você fazer. E se hoje isso não acontece, a gente, por querer agradar homens, pessoas, a gente acaba desagradando a Deus, gente. Eu falei isso aqui de manhã. A gente, por conta de querer agradar certos amigos, a gente acaba afrontando, desonrando a Deus. Saul, ele que começou um processo de rejeição de Deus para a vida de Saul, porque aí ele só foi se estragando. Deus havia dado uma ordem. Se Deus deu uma ordem a você, obedeça o Senhor. Mas é que você venha desagradar a homem, a teu pai, tua mãe, mas fique com Deus, porque na hora certa Deus te honrará. Glória a Deus. O problema é que a gente quer honrar os outros. O problema é que a gente não quer entristecer um amigo, uma amiga. A gente acaba quebrando princípios. E esse negócio de quebrar princípio é tão importante. Deus leva isso muito a sério, porque quem quebra princípios demonstra ser desleal. Porque a deslealdade ali em Saul fora aflorada, começou a aparecer. Samuel ainda perguntou: por que você fez isso, rapaz? Eu não mandei você me esperar? Não, eu me vi forçado. Eu me vi forçado. O povo estava lá e bota a culpa no povo. O povo estava me pressionando. Então toda a quebra de princípio demonstra o quê? Pessoa desleal. Vou repetir. Toda quebra de princípio demonstra deslealdade. E a pergunta é: você tem quebrado princípios? Porque quem quebra princípio, segura que você pode. Quem quebra princípio hoje, amanhã será quebrado pelo princípio. Quem não respeita o princípio estabelecido por Deus hoje, amanhã será machucado, ferido pelo próprio princípio que havia quebrado. O que aconteceu com Saul? Quem quebra princípio demonstra sedição. O que é sedição, pastor? Rebelião interna. Quem quebra princípio demonstra sedição. Demonstra ser uma pessoa rebelde, uma pessoa que desrespeita uma autoridade. Porque Saul ali que respeitou foi quem? Não foi somente o Senhor, foi a figura de Samuel. Porque somente Samuel, detalhe, irmão, presta atenção aqui, Samuel não era apenas profeta. Samuel tinha sobre os seus ombros, ele tinha um ministério tríplice. Ele era profeta,
juiz e sacerdote. Então somente Samuel poderia ter feito aquilo que Saul tomou a frente para fazer. Muitos de nós devemos dizer, não, se o pastor faz, eu também posso fazer. Se a irmã faz, ei gente, sabe que uma coisa que nós devemos aprender na igreja? É cada um na sua. É cada um, como é que a gente quer fazer tudo na igreja? A gente quer abraçar tudo. Se cada um fizesse aquilo a qual foi chamado por Deus para fazer, mas a igreja seria muito mais abençoada do que já está sendo. Vidas seriam muito mais impactadas do que já está sendo. O problema muitas das vezes, a vaidade, é que acaba atrapalhando a gente no processo do cristianismo e do evangelho do Senhor. É a vaidade, mas que Deus nessa noite possa abater toda a vaidade na minha, na sua, na nossa vida, para que o nome dele seja glorificado. Então, segunda coisa, para que o espírito de Jezabel não nos influencie. Não quero princípio para agradar ninguém. Meu irmão, minha irmã, agrade o Senhor. Aleluia, Deus. Honre a Ele. Paulo vai dizer, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, seja dada a Ele. Terceiro conselho para nós não sermos influenciados pelo espírito de Jezabel. Não defina um homem ou uma mulher de Deus por causa de dons. Vou repetir. Não defina um homem ou uma mulher sendo de Deus por causa dos dons que os mesmos apresentam. Essa mulher que estava aqui na igreja de Tiatira, ela se dizia ser o quê? Profetiza, ela profetizava. Ela tinha seguidores dentro da igreja, pessoas que admiravam o que ela fazia. Porém, Jesus foi bem claro em dizer: a profecia dela é falsa. A profecia dela não é operação direta do Espírito Santo, a profecia dela é demoníaca. Porque a profecia dela causava disseminação na igreja, divisão. A profecia dela levava as pessoas a viverem rebeldia contra Deus. Toda a informação que você vem receber de pastor, de profeta, e a mesma informação, o ensinamento que te leva a desobedecer a Deus, isso é diabólico, é demoníaco. Porque o verdadeiro profeta vai sempre enaltecer a grandeza de Deus e te levará a você viver em obediência totalmente ao Senhor. Só que Jesus foi bem claro: ela ensina os meus servos a se prostituírem. Aí quem fica sempre olhando as pessoas que têm dom, fica impressionado. Não, poxa, o irmão chegou aqui, deu uma rajada de língua estranha, sapateou. Pô, isso aí. Mas a gente confunde unção, gente. Ei, gente, olha só, eu tenho dom espiritual, tem gente aqui que tem. Mas dom não aprova conduta, gente. Entenda isso. Manifestação de dom nem sempre aprova conduta. O problema, muitas das vezes, a gente acha que o pregador ungido é aquele que fala 40 línguas estranhas durante a mensagem. E se botar o outro que fala, não fala nenhuma durante a mensagem, não tem unção. Então, eu aprendo aqui, para que esse Espírito não venha nos influenciar. Ei, não se mensura um homem e uma mulher de Deus pela manifestação dos dons que os membros apresentam. Porque Jesus falou assim: ei, quer conhecer a árvore? Observa ou experimenta os frutos dela. Aleluia. Observa ou experimenta o fruto dela, os frutos dela. Dom é bom, irmão. Tem que ter na igreja. Só que temos que parar com essas coisas de achar que o pujante, que o poderoso, que só quem pega, que arrepia, o pastor quando sobe aqui. Não, amado. Todo mundo que sobe aqui é usado por Deus. Porque Deus entrou nessa casa. Nem todo mundo é profeta. Nem todo mundo é doutor, como Paulo vai falar. Nem todo mundo é mestre. Mas Deus
Deus deu ou colocou na igreja para o aperfeiçoamento da igreja. Então, o terceiro conselho, guarda isso daí, amados, para que esse espírito não nos influencie. Não se define ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, por causa de manifestação de dons. Temos que orar, voltar a jejuar muito, para que Deus nos dê o discernimento do Espírito. Para que Deus dê discernimento. Que Deus, estenda a mão assim, em nome de Jesus, que Deus dê discernimento a essa igreja. Que você não venha ser enganado nem lá fora. Em lugar nenhum. Um dia eu estava caminhando com irmãos, tem tempo já. Quando é de Deus, quando Deus toca, eu dou. Se eu tiver, eu dou. Até no dia que o Senhor chegou para mim, poxa, estou precisando disso e aquilo. Eu falei, não, não tem não, Deus te abençoe. Ah, irmão, qual pastor o senhor vai dar? Não, eu falei, não vou dar, porque todo mundo dá. Mas que é isso, pastor? Eu falei, não, tem que ser inimigo. Se Deus não mandou dar, eu não vou dar e pronto. Aí a prova disso, depois de irmão, depois de um dia, 2 dias, pastor, bem que o senhor falou, eu vi aquele cara deixando a cara de cachaça lá na barraca. Eu falei, e aí, filho? Então temos que pedir a Deus discernimento de espírito. Aos falsos profetas. Jesus falou, mas aí, ó, princípio de dores, peste, pragas, o aumento exorbitante de falsos profetas. Aí, crescendo. Jesus falou que os falsos profetas fariam o quê? Sinais. Fariam coisas que impressionariam algumas pessoas. Deixa eu caminhar aqui, mano, rapidinho, vamos lá. 4º conselho. Aliás, 4. Procure controlar o seu temperamento. Procure se conhecer, meu irmão. Eu falei isso aqui durante esses dias. Uma das coisas que a gente pode e devemos fazer para não sermos influenciados é a gente se conhecer. Qual é o teu temperamento? Eu sei que todo mundo tem os 4, mas sempre tem um que sobressai. Todo mundo tem os 4 temperamentos. Me ajuda aí. Melancólico, fleumático, perdão, sanguíneo e colérico. Todos nós temos os 4. Só que sempre tem um que sobressai. Eu sou colérico. Mas tem dia que eu estou melancólico. Tem dia que eu estou fleumático. Tem dia que eu estou sanguíneo. Porque quando a gente não consegue controlar o temperamento, esse espírito aproveita. Isso como brecha e nos induz a fazer coisas erradas. Quantas pessoas que nascem da sua ira, falam bobagem, fazem coisas erradas. Você precisa se conhecer. Você precisa saber quem é você. É como eu já falei isso aqui, todo dia de manhã, olha para aquele cara lá no espelho que é você mesmo, para essa mulher que é você mesmo, fala assim, ó, hoje eu vou te dominar. Eu vou te vencer. Você vai fazer tudo para me errar, pecar, mas eu vou te dominar. Você não vai me derrubar, porque o meu inimigo é você que está aí. Somos nós. Então procure controlar o teu temperamento. Como assim, pastor? Ore. Fale para Jesus os teus defeitos. Ele não estava pregando aqui falando que ele era boca suja. Meu Deus, ele quer rir, então essa é a competição. Mas Jesus liberta o crente. Jesus tira o palavrão e coloca cântico nos lábios. Para que o nome dele seja glorificado. 5º lugar, não faça nada esperando reconhecimento. Turminha da igreja de tudo que faz. Gosta de aplauso? Cuidado com isso. Hoje em dia, aplauso mata mais profeta do que pedrada nos profetas lá atrás. Aplauso está matando muito mais profeta do que as pedradas que eles receberam lá atrás. Tem gente que faz as coisas motivadas por elogio. Dê o seu melhor, que Deus te exaltará. Aí depois, pastor, eu não reconheça, não fale nada, mas na hora certa Deus vai te recompensar. O problema dessa geração é que não, o meu ministério, a gente não é dono de nada. Tudo que tem aqui, tudo que temos, dons, aptidões, vem do Senhor. Amém. Se sinta privilegiado que você está aqui, ó, adorando a Ele. Porque
ou disse, para nós estava destinado ao inferno, mas Deus, por graça e misericórdia, nos trouxe para a sua luz. Então, olha, quinto conselho: não faça nada esperando reconhecimento. Quinto conselho para o Espírito, sexto conselho para o Espírito de Isabel não nos influenciar. Honre a posição que Deus lhe confiou. Pastor, mas eu não tenho mistério. Ei, você é cristão, isso já é muito. Diga para o irmão, se você já é cristão. Porque é importante, não sou eu, só estou pedindo de pastor. O importante não é quem tem título de diácono ou diaconisa. O importante é o Senhor que nos tirou das regras que está nos lavou com o seu sangue, nos limpou, nos habilitou para estarmos aqui adorando e servindo a Ele. Então, entenda isso. Temos que honrar essa posição que o Senhor nos confiou. Pastor, e quando esse Espírito está agindo na igreja? Como nós podemos identificar esse Espírito? Como podemos saber se estamos lidando com o Espírito de Jezabel já dentro da igreja? Esse Espírito se manifesta por meio de idolatria e prostituição. Hoje nós não adoramos mais imagem, amados. Adoramos, sabe quem? Pastores, cantores e vasos. Se vem pregador novo na igreja ou da mídia, a igreja fica lotada. Se vem cantor, então, ainda mais esse que arrasta a multidão, a gente arrasta até a vovozinha que está andando na cadeira de roda. É isso mesmo. Agora vou lá, vou ouvir o pastor Alcio pegar, grita pra caramba. Ah, o pastor botou o irmão, botou fulano, não, nada. Vou continuar sendo crítico ninguém mesmo, calma aí, segura aí. Agora chama alguém famoso para ver. Vê se os idólatras de plantão aparecem. Pastor, você está pegando pesado para pegar mesmo, que é para você tocar. Não, vai usando aquilo. É minha referência. Sabe o que é referência da definição? Aquilo que serve de modelo. Você pode até me admirar os irmãos aqui, mas sabe o que é o nosso modelo pleno? É Jesus. Essa geração, desculpa falar isso, essa geração teve como referência Lucinho. Ajuda aí, essa turma aí. Ajuda aí, vai, fala o nome. Tiago Brunet? Leonardo. O amaciante que é. Amado, referência quem é? Jesus, é Timóteo, é Estevão. Aleluia! São esses homens que deram a vida pelo Evangelho. Essa turma só quer dinheiro no bolso. Quer usar a igreja como se a igreja fosse uma prostituta. Depois de ver uma clínica, eu estou falando isso que eu já tive contato com pessoas assim. Quando meu filho na clínica, ele falou, eu vou fazer isso. Ah não, porque eu dou um preço para lhe dar uma parte de telefone na cara. Beleza, rapaz. Quem cobra por uma noite é uma prostituta, gente. A igreja não mora no Senhor. A igreja é santa. A igreja é santa. Aquele uma época, eu vou abrir o leque, uma época a gente levou um monte lá na igreja, jovens pregadores. O presidente do projeto fiquei empolgado, legal. Daqui a pouco eu vi um monte de convites desigrejados. Você é pastor? Ah, não pode ser que só ser igreja. Por quê? Falei, meu amigo, você prega mais. Aqui não sobe mais. Não pode, amados. Eu prefiro ouvir um leal que fale com dificuldade do que alguém, amados, eloquente, mas irresponsável e sem caráter. Aleluia. Então temos que, amados, abrir os nossos olhos. Que estamos vivendo dias difíceis. Dias complicados, gente. Dia que muita gente está sendo enganada. Essa idolatria gospel. Pessoas que são movidas por artistas, por pregadores da mídia, nada contra, eu sei que uns na mídia aí são bons, são homens de Deus. Mas a maioria não tem vida mortal. E você sabe, não julgando, Deus está revelando muitos pecados aí.
É por isso que nós estamos de pé, temos que tomar o devido cuidado. Então, como nós podemos identificar se esse espírito está infiltrado na igreja por meio de idolatria e prostituição? Uma das coisas que normalmente acontece com esse espírito de Jezabel, porque o espírito de Jezabel é um espírito lascivo. O que é lascivo? Excita a luxúria. Você lembra o momento que a igreja viveu aí? Sempre com um culto falando só de sexo? O espírito de Jezabel. Tem uns encontros de casais aí que é legalzinho, mas a maioria para falar de perda de tempo, gente. Ah, pastor, tem que apimentar a relação, vai cantar. Vai cantar, mas vai ter que ficar um palhaço fazendo palhaçada na igreja para todo mundo carrinho. A gente tem que... Então, o espírito de Jezabel, olha, eu sei que tem muitos trabalhos sérios, já participei de alguns, tá, gente? Tem muitos trabalhos que trabalham nessa área aí, muitos pastores que trabalham sério. Mas tem um outro lado que está disseminando, sabe o quê? Luxúria dentro das igrejas. O que é luxúria? Vou abrir, mulher, para você. Sexo descontrolado. É luxúria. Prostituição doméstica. O que é isso, pastor? Quer ter relação comigo, marido? Tem que me pagar. É a lei da troca. Então temos que tomar conta com essas coisas, temos que tomar cuidado com essas coisas. Tem que abrir os nossos olhos. Tá? Então o espírito de Jezabel, quando está atuando na igreja, normalmente tem muitos casos sequencialmente de adultério e fornicação. É um atrás do outro. Não estou falando que não vai acontecer, acontece. Mas tem situações que é um atrás do outro, igrejas que é movido por escândalo de adultério e fornicação. Esse espírito de Jezabel que conseguiu se infiltrar na igreja, mas que Deus possa mandar fogo, queimar esse mal do nosso meio, nos tornar uma igreja santa, purificada, lavada e remida no sangue de Jesus. Quer ver uma igreja que ela está sendo influenciada pelo espírito de Jezabel? Uma igreja com partidarismo. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Veja bem, está no Jesus e múltiplo, só você ver lá. Sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas, Cefas ali é Pedro. Ah, eu sou de Jesus, o grupo pequenininho. Vê se dentro da igreja não tem gente assim, pessoas assim. Ah, eu gosto quando o pastor prega, meu pastor. Deixa eu perguntar quando o pastor está alguém. Respeito. Porque quem sobe aqui, liberado pelo pastor, está revestido de autoridade. Aleluia! O espírito de Jezabel tenta disseminar partidarismo dentro da igreja. O que é partidarismo, pastor? Eu vou falar para você. Partidarismo, comportamento partidário excessivo, preferências que nós temos. E às vezes a nossa preferência, a gente não guarda para si, a gente comenta contra o irmão para diminuir o outro que a gente não admira. Esse é o espírito de Jezabel. Está errado, gente. Eu tenho umas preferências. Quando eu vou assistir um pregador da mídia, mas nem por isso eu vou tentar convencer alguém a seguir a minha tese, a concordar com aquilo que eu acho. Quer ver? Um dos maiores pregadores que eu acho é presbiteriano. E aí? Hernandes de Diagnópolis. Vai ouvir o homem. Não, pastor, eu gosto de sapato de fogo. Mas a minha preferência, uma das preferências, Hernandes vai, o cara prega muito, é Bíblia. Não é aquele sermão que o cara lê, viaja, não sei, Deus me deu para aqui, não prega nada. Quem prega aqui, aquele que discorre, explica o texto, aplica o texto, isso é pregador. Então, possa ser que você está falando para mim, eu vou te respeitar. Só que partidarismo não pode acontecer dentro das igrejas. Pessoas estão saindo machucadas, gente. Feridas, já falei isso aqui semana retrasada. Temos que parar com essas coisas. De termos panelinha. A igreja tem que ser um coração de mãe. Tem que caber todo mundo. Glória. A igreja não pode ser uns grupinhos.
Ah, vamos se juntar lá na casa do Hélio. Não, vamos deixar o pessoal. Não, isso não é nosso. É bom, né? Se juntar na igreja, mas se for juntar na casa de alguém, está sendo jovem, se não puder levar todo mundo, não leva pouco não leva ninguém. Porque isso não agrega valor na igreja. Então são coisas que acontecem isoladamente. No final de ano, algum amigo culto, uma brincadeira. Mas tudo que nós devemos fazer, devemos tomar cuidado com o partidarismo. E caminhando para o final mesmo. Motivo que leva a pessoa a fazer alianças erradas. Quais são os motivos? Que às vezes eu sou levado a colar com um pastor que eu sei que está com a vida toda errada. Porque eu quero que o meu ministério seja reconhecido. Eu estou em busca de poder. Então o que Josafá fez, o cara já estava sendo bem sucedido, colocou marcado, ele queria mais reconhecimento. A nível de ministério, a gente começa a andar com pessoas erradas, porque na verdade nós queremos que o nosso nome seja propagado, divulgado, reconhecido. Isso é um perigo, gente. E por conta da nossa vaidade, a gente acaba, mesmo que as pessoas falem assim, ó, pô, essa pessoa aí não é legal. Eu já fui chamado aqui, como eu falei por um do nosso bispo, já fui chamado da sua região, de ser um bispo de uma igreja metida, eu fui chamado de metido aqui. Porque, amados, a gente tem que conhecer a história desses homens aqui. A nova vida não caiu aqui de paraquedas. Temos que saber com quem nós vamos se assentar, com quem nós vamos interagir. A sua casa não cai de intimidade. Eu falei isso aqui. Tem gente que entra na nossa casa, depois da nossa vida e família nunca mais é a mesma. Tem pessoas que, se você for abrir a porta da sua casa para elas, olha, o caos vai se instalar no seu olho, você está assim, o que eu vou, Jesus? Você vai orar, você vai se jejuar, e você não vai nem se lembrar que foi fulano, beltrano que passou lá. E vou te provar isso na Bíblia. Quer ver? Olha como lê 1 Coríntios capítulo 5. Rapidinho, olha como lê 1 Coríntios capítulo 5. Versão fresca aqui, eu tenho que compartilhar com os irmãos. Vem assim, a letra solta, a gente tem que botar para fora, senão não pode engolir o rolo. Não pode engolir o rolo, não. Lembrei e soltei logo. Estão rindo disso? Quando a gente fala de pregar, a gente fica extenuado, gente. É muita informação. Aqui eu estou falando um beijo, já estou pensando no outro que eu vou falar. Imagina, só falta sem fogo da cabeça. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, participou, irmão. Posso ir na tua igreja? Posso ir na tua casa? Vamos formar aliança. Mas você sabendo que ele é impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, ou roubador. Roubador aqui é estelionatário, tá, gente? O original é estelionatário, o roubador aqui. Paulo vai finalizar dizendo assim: com esse tal, nem ainda se assente para comer. O que você vai me dizer diante disso daí? Outro dia o pastor insistiu, como tem aliança? Aí eu falei, veio um nosso, a nova vida funciona assim. Falei mesmo, eu conheço, não estou falando isso aqui para te falar, eu conheço a história da sua vida. Eu sei como surgiu. Eu estou falando isso aqui para criar convênio entre a gente, só para respeito com Deus. Mas pastor, uma igreja. Eu sei, gente, mas temos que saber a origem, o fundamento, como nascer. Como nascer. Tem gente que a gente passa a andar e a vida fica travada, não anda mais. Nada prospera. Nada cresce. Será que não está na hora de você rever com as amizades? Você tem tudo para ir, mas parece que tem algo te puxando para trás. Você tem tudo para se expandir, mas tem algo te segurando aqui. Porque quando a gente não para analisar essas coisas acabam nos atrapalhando. Então, o motivo que nos leva a fazer alianças erradas, primeiro, querendo reconhecimento e poder.
Porque eu já vi muita gente, vamos fazer aliança com fulano. É como eu falei com os irmãos, no momento que eu estava chateado, uma situação que passou comigo, eu pensei até bobagem, não, vou migrar para o outro campo, eu vou caminhar sozinho, não. Vou continuar debaixo da bênção. Vou continuar debaixo da árvore, a qual estou comendo do fruto dela. Então abra os olhos nessa noite. Então motivos que nos levam também a fazer aliança errada. Receio de magoar alguém. Meu irmão, agrada o Senhor. Faça tudo para Deus ficar apaixonado por você. Faça tudo para Deus olhar assim e tratar no teu coração assim: tu és o meu filho amado, em que eu me comprazo. Porque quem procura agradar a homens, inevitavelmente acaba desagradando a Deus. E para finalizar mesmo, amados, motivo que nos leva a fazer alianças erradas. Fortalezas estabelecidas na nossa mente. Dei um estudo isso aqui semana passada e hoje. Quem não veio, perdeu, vai continuar perdendo. Motivo que nos leva a fazer alianças erradas. Fortaleza estabelecida na mente. Vou só pincelar. O que é a fortaleza, pastor? Segundo John Paul Jackson, que é o escritor do livro Desmascarando o Espírito de Jezabel, não se espante. Todos nós temos uma área de treva na mente. Todos nós. Quer ver? Te provar? Quando você é corrigido, como é que você reage? Dá logo vontade de responder. Mesmo estando errado, você quer fortaleza. Um lado escuro que você tem na sua mente, uma área escura, tenebrosa. É uma área que todos os demônios de Satanás querem tomar posse dela. Então Paul Jackson, no seu livro, ele vai dizer que fortaleza são áreas de trevas que há na mente humana. Quando a mesma herdou isso, quando Adão caiu, quando Adão pecou contra Deus. Fortalezas são pensamentos e raciocínios na mente que se levantam contra uma verdade de Deus. Porque Paulo enfrentou na igreja de Coríntios, capítulo 10, eu falei isso aqui de manhã, 2 Coríntios, capítulo 10, e irmãos que estavam falando, Paulo fala, Paulo está falando, a gente não escuta mais, não, deixa para lá, ele é desprezível, presença. Ele é forte nas cartas, mas de presença ele é fraco. Ou seja, irmãos estavam o quê? Demonstrando fortaleza, resistência na mente. Quer ver uma outra fortaleza que nós estamos no lugar, que nos leva a fazer aliança errada? Fortaleza também é qualquer padrão de pensamento em desarmonia com a palavra de Deus. Qualquer padrão de pensamento que você venha a ter em desarmonia com a palavra de Deus, isso é fortaleza estabelecida na sua mente. E para encerrar, por que a gente faz alianças erradas? Ainda dessa visão de fortaleza estabelecida na mente. Quando abrigamos sentimentos doentios, eles formam fortalezas também na nossa vida. O que você tem guardado aí na sua mente? O que você tem pensado nesses últimos dias? O que você tem carregado dentro de você? Eu podia citar aqui 3 personagens aqui. E esse espírito dominou a vida deles por eles terem feito coisas erradas. O primeiro foi Absalão. Ele nutriu o pensamento errado por um longo tempo. Que pensamento ele nutriu? De ódio, de raiva do seu irmão. O camarada ficou 2 anos com raiva de alguém. A gente acha que na graça a gente pode, né, amados? Está vendo esses sentimentos aí. É irmão da igreja que não se fala, não fala um com o outro. Se alguém discordar de mim, eu dou as costas, porque as pessoas que vão concordar com a minha tese. E as barreiras vão sempre sendo levantadas, sempre sendo erguidas. O espírito de Isabel vai sempre se aproveitando disso. Tem outro personagem? Judas Iscariotes. Ele praticou com muita insistência, ou demonstrou um comportamento errado. Começou fazendo pequenos delitos.
gostaria que você, nesses últimos dias, você parasse para pensar. Estou numa batalha. Estou numa guerra. O inimigo aqui nessa igreja, ele já tentou nos derrotar por meio de macumba, de bruxaria, feitiçaria. E no outro dia nos mostrou isso. Aqui próximo. Bem pertinho da gente. Nós vimos assim, a olho nu, o trabalho que foi feito para tentar parar essa obra. Só que não conseguiu. A Bíblia diz que contra a igreja, de forma mulher não pode permanecer. Só que o inimigo vai mudar a tática. Qual é a mudança agora? Alianças. Vai tentar se enfrentar. E essa tentativa, ele primeiro vai procurar elos mais fracos na corrente ministerial. Você pode até discordar de mim, de alguns pontos que eu falo, que eu determino. Mas a discordância nunca pode virar insatisfação, ao ponto de chegar para um, para outro, ficar falando mal de A, de B, de C. É tudo que esse espírito quer encontrar. Pessoas insatisfeitas, em constantes discordâncias. Porque quando o inimigo, Neemias foi ameaçado 10 vezes. Sabe quando Sanballat Tobia não conseguiu parar a obra? Falou assim: ei, Neemias, desce aqui, vamos tomar um chá, vamos tomar um café. Vamos conversar, Neemias. Aí Neemias falou assim: ei, eu não posso parar, não posso descer, porque eu estou fazendo uma grande obra. Porque eu conheço dentro de vocês estão procurando me matar. As alianças erradas têm por objetivo te matar. Matar você espiritualmente. Acabar com essa vontade que você ainda tem de vir na igreja, de adorar, de cultuar a Deus. Você está fazendo faculdade. Mas a faculdade hoje, a maioria é contra a Bíblia. Os professores hoje, não os antigos não. Os professores hoje em dia que se formou nessa turma aí de petezada, são tudo, a maioria, são tudo ateus. Pisam a nossa fé, nos chamam de alienados. E às vezes a gente traz essas pessoas para almoçar com a gente no final de semana. Ah, mãe, trouxe aqui minha nova amiga da escola. Não sabe nem quem é, bota tudo na sua casa. Ah, meu coleguinha vai dormir aqui. Abre o olho. Abre os teus olhos. Gente, casa é lugar, já falei isso aqui, de intimidade. Não é qualquer um que tem que atravessar a soleira da sua porta. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Você tem que conhecer a vida. Porque teve um rei que trouxe um outro rei. E o rei mostrou todo o seu palácio e riqueza. Aí o outro rei foi embora. Isaías chegou lá: vem cá, queridão, o que esse rei veio fazer aqui? Não mostrei para ele meu palácio, minha riqueza. Ah, tu mostrou? Pois bem, esse mesmo rei que você amostrou tua casa vai entrar aqui depois e vai saquear tudo que você tem. Não no teu tempo, mas o teu filho vai sofrer por causa dessa decisão insana que você teve. Toma cuidado, irmãos. Deus está abençoando essa igreja. Olha para o lado aí, olha como o jardim está florindo. Olha para o lado aí, dá um sorriso para esse irmão aí, para essa irmã. Ei, só depende de nós. Disso aqui melhorar, gente. Você crê nisso? Você crê nisso? Só depende de nós. Só depende de nós. Dá a mão a essa pessoa. Vai dar, não tem coronavírus não. Você crê em nome de Jesus? Dá a mão aí. Diga assim: olha, juntos somos mais fortes. Diga assim: juntos vamos crescer mais. Juntos o poder de Deus virá sobre a nossa vida. Aleluia! Mas somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Não é o que está comigo, não é o que está
balão? Só uma coisa. Vou avançar, vou crescer. Amém? Você atura mais 5 minutinhos de louvor? Você atura? Tem que aturar. Você é adorador. Ah, pastor, mãe, eu vou acordar 5 horas da manhã. Acorda cheio do Espírito. Estão subindo. Manda com a alma, hein? Manda com a alma, manda descer. Aleluia! glorioso. Porque nós estamos seguindo alguém. Ai, irmãos, que Ele tem nas mãos.
Porque você presta atenção, Jeremias, ela vai ser sacerdote? Ele falou, não. Ele falou, não quero que você não seja sacerdote, você vai ser profeta. Aí começou o couro comendo o nome de Jeremias. Jeremias sofrendo, foi abandonado, ficou sozinho. Aí Deus chega para ele e fala assim, Jeremias, tem uma coisa na sua vida que vai fazer toda a diferença. O que, Senhor? Eu sou contigo. Deus vai dizer assim para ele: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Porque eu, Senhor, sou contigo para te dar livramento, Jeremias. Você entende isso, Jeremias? Deus é contigo, Deus é nossa igreja. Pode fazer trabalho contra a minha vida, contra a sua vida. Vão jogar dinheiro no lixo. Mas não estou orando para Deus matar, não. Estou orando para um dia, alguns próximos aqui, entrar aqui nessas portas. Eu quero esse Jesus que você quer. Porque vocês sim são o povo de Deus. Espera sua vida assim. Receba uma unção de graça sobre a sua vida. Seja cheio da abundante de graça. A promessa de Deus: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Santo é o teu nome, Senhor. Pai querido, que nós viemos retornar com a mesma segurança que nós chegamos. Dá-nos uma noite cheia do teu Espírito, cheia da tua graça, cheia da tua unção, cheia do teu poder. Que possamos, ó Deus, chegar em casa em paz, levando conosco esta presença, levando conosco esta unção, levando conosco, Senhor, esta certeza de que o Senhor é de cada um de nós. Nos dê a bênção do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso amado Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as duas consolações sempre eternas do Espírito Santo esteja com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. Mas dê um grito de glória!